Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 24, Do Oriente ao Infinito, na 11ª parte, Francisco sentia saudades de alguém que ainda não vira depois de sua chegada. Clara sentia igualmente um aperto no coração, com a falta de seu pai espiritual. Em uma acolhedora manhã, em que o disco solar parecia um carro de fogo, na sua viagem costumeira, adentrou Clara, acompanhada de várias irmãs em Cristo, em busca de Pai Francisco, a fim de novamente abastecer seu coração de luz. Quando ouviu, os sentimentos não suportaram. Faltou-lhe a voz, os olhos se fecharam e a emoção fê-la sentar-se. Somente sentimentos de amor vibravam no coração e na mente da Santa de Assis. Francisco ergueu-a, sorrindo, diante da alegria dos frades presentes, tomou-lhe as mãos e falou com o carinho e o afeto que identificam os espíritos afins, onde o verbo buscam entonações que somente o coração pode guardar. Clara, minha filha, que Deus te abençoe hoje na eternidade imensa e a alegria que sinto neste momento de vê-la junto às irmãs em Cristo. Peço-te licença para beijar tuas operosas mãos, que sei tem servido de instrumento para que a Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, trabalhe em favor de todas as mães do mundo e a todas as criaturas de Deus. Como estás sabendo, portar-te diante dos compromissos assumidos ante a tua consciência com a presença de Deus, nosso Pai. E isto para mim é uma grande felicidade, porque onde passo tenho tido notícias do teu trabalho, que algumas vezes chegam aos meus ouvidos pela espontaneidade das coisas, de outras vezes porque pergunto por ti e sinto paz em saber da tua felicidade. Tive notícias de tua mãe, da decisão que tomou, e de tuas irmãs carnais. Estou a par do destino que tomaram minha mãe e Fole. Tudo isso em conjunto é o próprio céu, procurando doar-me paz, a me falar que existe a felicidade. Como é bom te ver, Clara. Tua presença me faz recordar um passado que permanece vivo em meu coração, e nele ficará para sempre. Notava-se que as auras de Francisco e de Clara transfundiam-se em uma simbiose divina, ajustando-se como um serviço de amor. Do braço direito de Francisco descia, como por encanto da própria natureza, uma projeção de luz de variada tonalidade, a espraiar-se em todo o metabolismo de Clara, circulando nos centros de força daquela mulher grandiosa, e lhe trazendo ao coração a maior emoção espiritual que o puro amor pode ofertar. Também dela se projetava uma corrente fecundante que era absorvida pelo braço esquerdo de Francisco em volumosa expressão onde as cores desafiavam a quem tentasse catalogá-las, viajando pelas vias invisíveis de seu corpo, tendo o mesmo destino das energias captadas por ela, revitalizando seus centros de força para o trabalho de disseminação da Boa Nova, do Reino de Deus. Acenderam-se em Francisco todos os seus pontos sensíveis à luz e, visto pelos olhos espirituais, poder-se-ia dizer que se encontravam na sombra da terra 2 estrelas. Naquele dia conversaram por horas a fio, trocando ideias e estabelecendo planos para um bom andamento dos trabalhos desenvolvidos por ambos, cercados pelos discípulos e confreiras, que ali desfrutavam o amor do mais puro que se pode encontrar. Cantaram hinos de louvor à grande vida que sustenta a todos. Em dado momento, o santo de Assis olhou para Clara com as lágrimas umedecendo seu rosto seráfico e disse com emoção: Clara, o meu peito é uma gávea que te prende. Dentro dele bate o teu coração em mim. Não precisava mais palavras para selar o amor espiritual entre duas criaturas, como aquela manifestação de carinho e de fraternidade elevada, em cujo calor Francisco secava as próprias lágrimas, beijando as mãos de Clara como beijasse a sua alma, que irradiava na mesma dimensão. Clara, ofuscada com a presença de Pai Francisco, com o que sentiu e viu, a sua boca serviu de instrumento a uma força maior e falou, refletindo todos os seus sentimentos para Francisco de Assis, sem se esquecer de sua mãe, que igualmente amava. O Porverelo disse: Francisco, mamãe muito te quer e abençoa a tua vida. Em sua vida,
lendo-te a paz, meu amor. Dar-te-ei meu coração, que já é teu, dar-me-á o teu, que já era meu, por herança do passado no Senhor. Por força do amor sem barreiras que as condições físicas poderiam impedir, abraçaram-se eternamente os dois filhos de Deus, como dois companheiros em Cristo sob as palmas dos que assistiam àquele espetáculo de luz onde a lei de Deus era o ambiente de vida. O sacrifício das horas apropriadas constitui força propulsora para o progresso e a unidade do bem, para a paz das criaturas. Quando chegaram à casa dos portugueses as relíquias dos frades torturados em Marrocos pela palavra do Evangelho que estavam pregando e vivendo, houve um abalo de sentimentos, do qual nasceu um franciscano de nome Fernando de Bulhões, que já vestia a túnica branca da ordem dos agostinianos, em pleno fulgor das suas forças físicas e espirituais, gozava entre as ovelhas que os céus tinham lhe confiado. Vida amena e cômoda posição. Fernando nascera em Lisboa, cidade que na época se apresentava entre grandes do mundo. Ao ver aquele quadro que trazia admiração e revolta ao povo, sentiu outro coração pulsando, a lhe convidar para participar do empenho do Evangelho, senão em Portugal, mas em todo o mundo. Parecia que os céus tinham colocado em sua boca uma estrela para filtrar as palavras que saíssem de seu coração. Fernando assistiu ao cortejo dos restos santos dos frades menores, e uma carruagem de luxo os acompanhava, conduzindo a mulher de Afonso II, que derramou lágrimas em fervorosos pêsames por aqueles valentes homens que lutaram até a morte por Cristo, que fizeram o mesmo pela humanidade. E dentro da igreja de Santa Cruz, orando e meditando sobre os acontecimentos, sentiu ele algo confortando seu coração. Em silêncio ajoelhou-se onde estava, com semblante figurado, e algumas lágrimas desceram do seu rosto como sinal de mudança na sua personalidade. Lembrou-se de Deus como nunca, e lembrando-se igualmente de Maria Santíssima, na grande intensidade de amor que poderia desprender do seu coração, falou a Jesus: Senhor, o que vejo nesse instante comovedor, como pode a ignorância matar quem se entrega somente para o bem das criaturas e destruir os irmãos que somente pensam e fazem a caridade, cortar cabeças de homens que vivem o amor do Evangelho, que em nada buscam as suas satisfações pessoais? Onde estou que vejo essa calamidade moral enfronhada em uma estupenda vingança, onde o ódio e a vaidade geram puramente a morte? Quero também morrer como esses homens, para que o meu sangue sirva de luz para o despertar dos corações que ainda vivem nas trevas. Peço-te que me ajudes a fazer o que devo para o bem maior. Não quero retardar a minha marcha diante das necessidades humanas e do dever para com o teu Evangelho. Sinto algo falar minha consciência que devo avançar. Entrego-me em tuas mãos. Fazem em mim segundo a tua vontade. Ajuda-me a esquecer a minha, se ela estiver errada. Fernando, tomado por força desconhecida, sentiu-se dominado e, entregando-se sem resistência ao comando superior, passou a escutar a voz que, no centro de sua cabeça, falava em tom suave, mas mesclado de energia divina. Fernando, eis que algumas das minhas ovelhas sucumbiram, não por faltar-lhes céus nos corações, nem por carência de fé no mundo íntimo que povoa os sentimentos. Foi por ignorância do povo, que exige sacrifícios para crer. Nasceram com o destino que escolheram para ajudar os que sofrem de insegurança, para os que sofrem com a dúvida, com o orgulho e o egoísmo, para os que sofrem por apego às coisas terrenas, por ódio e vingança. Quando a ti deves alinhar a tua vida na vida destes frades que mostram o Evangelho à luz da verdade, que expõe a boa nova na sua expressão mais pura, para que a época possa reverenciar, é o homem ouvindo novamente os primitivos conceitos que deixamos como herança para a humanidade. Não te entregues à quietude, nem às pomposas roupas
que despertam o luxo nos vacilantes da fé. Procura a simplicidade revestida de sabedoria, o amor tocado pela fé e o perdão inundado de esperança para que possas converter a muitos para uma dignidade de vida que pode e deve alcançar a felicidade. Não lutes por pátria, por religião ou por filosofias transitórias. Luta para implantar o amor, a fé e a caridade, primeiramente, em teus corações, para depois ajudar outros a fazerem mesmo nessa grande conquista. Antes de falar, procura viver o que ensinas aos outros, porque o exemplo é força de Deus que nunca se apaga da visão humana. Quando é eivado no bem, jamais deixa de brilhar na eternidade. Muitos pensam que estou no lado direito do Pai, que estás nos céus. O lado direito é o lado dos homens, o lado bom dos homens, aos quais incentivamos e inspirá-los para que multipliquem suas sementes de luz e em todas as suas direções de vida. Ser forte e não somente troques de hábito, mas de vida. Acende o sol que existe dentro de ti com essa frase que já repeti várias vezes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis que aí está toda a lei e os profetas, como também a vida, o mais saberás pelos processos que por enquanto desconheces. Fernando trocou as vestes brancas pelo burel dos franciscanos, como também de nome, passando a chamar-se Antônio de Lisboa, e partiu para a África a arrebanhar almas para o Cristo consoante suas instruções. Todavia, seu estado de saúde fê-lo voltar. O destino desviou sua rota, levando-o para Sicília. Quando descobriu onde estava, sentiu alegria imensa em invadir seu coração. Alguma coisa certamente fazia com que ele se encontrasse com Francisco, que já sabia, achava-se muito doente. Era seu grande desejo vê-lo, tocá-lo e beijar-lhe as santas mãos. Frei Antônio de Lisboa, que depois passou a chamar-se Antônio de Pádua, chegou a Assis, encontrou-se com o pai Francisco e com toda a comunidade franciscana, onde a alegria era alimento dos frades e o amor à própria vida. Certificou-se das diretrizes do grande santo, empunhou o bastão da fé e da renúncia da direção a Cristo, dando graças a Deus por todos os sacrifícios e fazendo da sua vida um evangelho aberto para que todos lessem as páginas escritas pelos exemplos do dia a dia. Frei Antônio de Pádua, que alicerçou sua obra nessa cidade que lhe emprestou o nome, não parou um dia sequer. Entregou-se a Jesus como fizera o Poverello, tornando-se, na verdade, um segundo Francisco de Assis em todos os caminhos que percorreu. Para por aqui. Aqui a gente vê a transformação, né, de um padre a frei, um franciscano, né, e o chamamento, né, pela espiritualidade, do tipo, você veio para fazer algo e você está saindo do caminho, fazendo algo parecido, mas não de acordo com a missão a qual você foi confiado. Quantos de nós não temos essas sensações? Mesmo que a gente não ouça, não veja os espíritos, a gente tem uma sensação do tipo assim, o que eu estou fazendo não está me fazendo feliz. Deve ter algo melhor, deve ter algo diferente para fazer. Pessoas que ainda na maturidade, né, não se encontram felizes nas suas escolhas profissionais, nas suas escolhas pessoais, familiares. Pessoas que precisam mudar de rumo e sentem incomodados, mas muitas vezes falam, não, melhor eu não mexer com isso. E a gente falha nas nossas missões justamente porque não é porque nós somos espíritos atrasados que nós não temos missões, não. Nós temos missões, tem espírito pior do que nós. E essas missões que nós temos dentro da nossa expiação e prova é que vai fazer a gente alavancar na questão do desenvolvimento espiritual. Muitas das vezes, você praticando bem, você está pagando ali uma expiação e uma prova. Né? Tá diminuindo a sua pena em relação àquilo que você causou de dano. Então é muita covardia, é muito comodismo que nós temos de não querer assumir responsabilidades. E quando a gente não assume, a gente sucumbe. E se a gente sucumbe, a gente atrasa o nosso lado. Conseguem compreender isso? Então muitos dos franciscanos eram pessoas tidas pessoas normais, com famílias, com seus empregos,
assim como o Francisco de Assis. Só que o chamamento, ele é feito dessa forma. Pode ser de uma forma com os olhos abertos, acordados, ouvindo, vendo, como pode ser num desdobramento, você está dormindo e tem um sonho. E a gente não pode deixar de lado esses chamamentos, porque eles estão trazendo a gente para a nossa real responsabilidade. É o que eu acredito que esse trecho do texto veio mostrar para nós, para a gente ficar atento aos chamamentos, ao despertar que a gente é convidado a todo momento, mas por comodismo, por folga, a gente prefere, às vezes, sofrer naquilo que a gente não foi chamado, que não é para a gente ficar. A gente prefere o sofrimento daquilo do que a tentativa de algo novo. E pode ser que o algo novo seja aquilo que realmente traz a nossa felicidade. Então, que a gente fique aí atento.